Liberte-se de seus pensamentos. Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada em que pensar, a não ser pensamentos. Então perde o contato com a realidade e vive em um mundo de ilusões. Esse pensamento de Alan Watts é mais que uma frase bonita. É um espelho, um alerta, uma confissão que muitos de nós evitamos fazer. Estamos presos dentro da própria cabeça, da nossa própria fantasia de autorrealização, realidade e conforto, que não existe na vida real. E se você vive assim, então esse episódio é para você. Seja bem-vindo ao canal Virgílio, Unidade e Equilíbrio. E aqui a gente não busca respostas prontas, a gente busca verdade, consciência e transformação. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Se esse vídeo te tocar, curta, comente e compartilhe. E se você já faz parte da nossa comunidade, siga firme com a gente. Nós somos aqueles que pensam, sentem, falham, mas continuam. Aqueles que confiam na jornada. Bom, então vamos começar com os personagens aí citados no capítulo, para que a gente tenha um contexto e siga para a nossa reflexão. Holden Caulfield, Arturo Bandini e Binks Bolling, 3 nomes da ficção, 3 vidas presas na própria mente. Holden, em O Apanhador no Campo de Centeio, é o adolescente revoltado, andando pelas ruas de Manhattan, sem saber onde se encaixa. Bandini, em Pergunte ao Pó, tenta ser escritor, mas vive mais da imaginação do que na realidade. E Binks, em The Moviegoer, escapa do tédio criando uma vida idealizada em sua cabeça. Esses personagens estão todos lidando com o mesmo inimigo, o ego. J.D. Salinger, John Fante e Walker Percy, autores desses romances, não criaram esses personagens à toa. Eles estavam escrevendo sobre si mesmos. O gênio travado, a insegurança mascarada de orgulho e uma vida adiada por excesso de pensamento. E o que isso tem a ver com a gente? Comigo? Com você? No meu caso, tudo. Imagino que o mesmo, ocorre com muitos de vocês. Porque isso não é só literatura, ficção, romance e fantasia. É realidade também. Realidade daqueles que se deixam dominar pelo ego. Há mais de 2.400 anos atrás, Platão falava sobre aqueles que se banqueteiam com os próprios pensamentos e, por isso, não agem. Pessoas que vivem dentro da própria cabeça apenas, em um mundo idealizado, porque agir e viver a realidade como ela é, alterar essa realidade, alterar a si mesmo, exige coragem. Coragem para enfrentar o ego, coragem para sair da zona de conforto, aceitar e superar limites e fragilidades, buscar autoconhecimento e ter noção de si próprio no mundo, seu papel, seu propósito, crescer e amadurecer como ser humano, erguer-se depois de uma queda, não culpar o mundo ou os outros da sua situação. Tudo isso exige muita força e coragem. E essa coragem é rara. E eu também diria que é até uma sensação dolorosa. E aqui, o capítulo traz também a história real de George McClellan, que foi um general brilhante no papel desastroso na vida real. Pensava demais, fazia de menos. Imaginava ameaças que não existiam. Planejava vitórias que nunca aconteceram. E o seu ego era tão inflado que ele acreditava que só ele poderia salvar a guerra. E por isso mesmo não salvou nada. O seu medo de falhar paralisava qualquer ação que ele pensava. Como dizia Epíteto, não são as coisas que nos ferem, mas os julgamentos que nós fazemos delas. E aí, enquanto McClellan idealizava, outros faziam.
E esse é o perigo do pensamento desgovernado, acelerado, circular. Ele paralisa, ele convence você de que ainda não está pronto, que ainda falta algo, que você precisa de mais tempo, de mais preparação, de mais aprovação, do momento perfeito, das condições ideais. Mas a verdade é que isso não existe. E se apegar nisso só te leva à inação, à procrastinação, a um labirinto mental de não realização. Anne Lamott descreveu isso como a estação FMF. F de fake, talvez, fraude, falso, que seja. A FMF tocando o som na sua cabeça, uma voz dizendo que você é brilhante, que é demais para ser ignorado, e outra voz dizendo que você é uma fraude, que nunca passou exatamente, né, por isso. Quem nunca viveu isso? Se você já passou ou passa por isso nesse momento, eu peço, compartilhe conosco sua experiência, né? Quem nunca vivenciou o ego se dividindo entre delírio de grandeza e abismo de insegurança? Carl Jung diria que esse conflito é o embate entre persona e sombra, o que mostramos e o que escondemos. E esse embate consome energia, rouba a nossa presença, rouba a vida, nos tira o brilho e a segurança de viver e de existir. E o capítulo traz também o fenômeno da plateia imaginária, né, o conceito do psicólogo David Elkind, né, que é como aquele adolescente que acha que está sendo sempre observado. Os adultos também caem nisso. Você sai na rua achando que todos estão te olhando, que cada passo importa, que há uma trilha sonora tocando para você. Cada falha ou cada acerto importa demais. E é nesse teatro mental que você se deixa levar e vai vivendo. E isso é o ego governando a sua existência, te sabotando, fazendo você se importar demais, como se todos se importassem com você, com seus passos. Acredite, ninguém se importa. Qualquer coisa comum que você faça no seu dia a dia é apenas uma pequena fração de uma série de acontecimentos sem importância nenhuma na vida de outras pessoas. Isso não te torna menor. E certamente te lembra que você não é maior. Assim, o ego, quando governa a vida, distorce a realidade. Faz você viver como se fosse personagem de um filme. E esquece que aqui fora a vida é concreta, é confusa, é imperfeita, mas também é verdadeira. Por isso, o general George C. Marshall, que já citamos em outros vídeos, foi diferente de McClellan. Ele se recusou a escrever um diário durante a guerra. Ele não queria criar uma performance, não queria moldar a sua própria imagem. Ele queria viver, queria decidir com clareza, não com vaidade. Não queria que suas ações fossem preditas pela vaidade do que deveria ser inserido em um diário que supostamente ficaria para a posteridade. Ele preferiu realizar e viver o momento. Deveria e demandava, sem expectativa, sem idealizações. Apenas realizou. Isso é sabedoria. Isso é estar presente, isso é ter coragem. E a filosofia budista chama isso de mente de principiante, né? O olhar limpo, o olhar que observa sem julgamento, que sente sem inventar histórias, que participa da vida sem se esconder na mente. E a verdade é, pensar é importante, refletir é vital, mas viver exige a coragem, a sabedoria de estar aqui, agora, nesse instante, sem idealizações, sem expectativas, sem vaidades, sem julgamentos, apenas aqui e agora. Não viva preso nas ideias, na projeção, no medo, né? Entre o delírio de grandeza e a insegurança de não ser ninguém. Não há plateia te assistindo. Há apenas você, há apenas a sua caminhada, o seu trabalho, suas lições, sua vida, e as consequências são só suas e de mais ninguém. Liberte-se da ilusão mental, volte para o real. O presente é o único lugar onde algo pode, de fato, acontecer.
E se isso faz sentido para você, eu peço que comente, tá? Me diz como anda a sua vida e a sua mente com relação a isso. Você está preso numa realidade que não existe? Encena um eu que não é real no mundo? Né? Tem expectativas com relação ao que deveria ser ou momentos ideais, idealizados para começar a agir? Não espere. Faça agora. Haja agora. Viva o agora. E peço também que, se puder, inscreva-se no canal, ative o sininho e nunca se esqueça. Confie na jornada. Muito obrigado.